Bernardino dizia: Vicente, ei, Vicente, eu vi uma coisa no acostamento. Vicente, tá me ouvindo? Vicente, meio dormindo e meio acordado, perguntou a Bernardino do que ele estava falando e Bernardino seguiu falando. Vi uma mulher de branco no acostamento pedindo carona. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. As luzes dos lampiões refletiam na escuridão da noite, e a falta de outras fontes de luz a tornavam mais acentuadas. Em noites tranquilas como aquela, era comum a família de Silva ir até o lado de fora da casa e se reunir em torno de uma fogueira que era rapidamente acesa. O clima ameno era perfeito para que todos pegassem bancos ou até mesmo alguns baldes virados para baixo e se sentassem preparados para passar um tempo com a família. Com o clarão das chamas iluminando seus rostos e aquecendo seus corpos, cada uma das pessoas pontualmente apontava as palmas em direção à fogueira, deixando que o prazeroso calor das labaredas aquecesse as suas mãos. Essas eram as noites preferidas da família interiorana. Normalmente, os homens da casa saíam para trabalhar em construções em outras cidades e as mulheres ficavam ocupadas demais preparando os bolos que seriam vendidos ao longo da semana. Então, as noites eram sempre muito ocupadas. Mas ocasionalmente, havia pelo menos uma noite por mês em que todos tinham a noite livre, com tempo livre o suficiente para ficarem na companhia uns dos outros. A família era composta por um casal, uma cunhada e 6 filhos, sendo 2 deles já adolescentes, e o membro mais respeitado da casa, a avó Francisca. Francisca era uma senhora de 85 anos e que, com uma saúde de ferro, ainda ajudava a cuidar da casa e dos netos. Em sua longa trajetória, Francisca já tinha vivenciado muitas coisas. Crescida no interior, ela tinha trabalhado na roça e em casas de família. E ao lado de seu esposo, tinha criado 8 filhos. Após perder o seu marido, tinha continuado a viver com o seu filho, nora e netos. Francisca era muito querida em sua casa, e em noites tranquilas como aquelas, quando todos estavam sentados ao redor da fogueira, já com vários aperitivos nas mãos e prontos para ficarem um longo período ali, antes de se retirarem para irem dormir, era comum que um pedido surgisse. E naquela noite, partiu de um de seus netinhos mais jovens que disse: Vovó Francisca, conta uma história. Francisca então sorriu e perguntou: História do que você quer ouvir, meu netinho? O menino então respondeu animado: Uma história de terror. Francisca, que já imaginava que aquela seria a resposta do menino, olhou ao redor para ver se mais alguém queria ouvir uma história e sorriu ao ver que todos os seus familiares a olhavam com expectativa, ansiosos para ouvir a história que estava por vir. Francisca então se acomodou em sua cadeira, inspirou e começou a falar. Em uma noite tranquila e silenciosa, bem parecida com esta, quando um caminhão de carga cruzou uma importante rodovia que cruzava 2 estados, normalmente aquele era um local movimentado, com veículos indo de um lado a outro. Mas naquela noite não poderia ser mais diferente. A noite estava tão calma que era possível ouvir até mesmo os pedregulhos sendo amassados pelas potentes rodas do caminhão. Na carroceria, na parte de trás do caminhão que levava a carga, todo o carregamento estava preso por cordas. Aquele era um carregamento de móveis com algumas peças em mármore que eram sensíveis e por isso precisava de cautela ao ser transportado. O caminhão era um daqueles de 8 rodas, B-Truck o nome dele, mas tudo o que precisam saber é que era um caminhão enorme. Na cabine do caminhão, que é onde fica o motorista, estavam 2 homens, Vicente, que era o motorista contratado, e Bernardino, que estava indo na viagem para fazer a troca e assumir o volante do caminhão quando Vicente estivesse cansado. Vicente e Bernardino eram 2 bons amigos há muitos anos. Após ficarem um período longe um do outro, Vicente soube que Bernardino tinha passado por um divórcio muito difícil, tinha perdido o emprego e que ele tinha ficado muito mal, tanto sentimental quanto financeiramente. Sendo assim, ele convidou o amigo para viajar junto a ele. Assim, Vicente conseguiria ajudar Bernardino e também ter um ajudante que ele realmente estava precisando, pois ele já estava trabalhando há quase 2 anos sem férias e isso estava deixando ele um trapo.
Bernardino tinha aceitado, agradecido muito ao amigo, e os dois tinham partido para a viagem juntos. A empresa para a qual Vicente trabalhava fazia transporte para vários locais do Brasil e havia um tempo limite para os materiais serem transportados de um estado a outro. Para Vicente, era muito bom ter Bernardino novamente ao seu lado, mas mais do que isso, era ótimo ter um companheiro de viagem. Algumas pessoas podem pensar que o costume que os caminhoneiros têm de viajar em dupla se deve a algum costume antigo em que se diz que o número par é sempre melhor em comparação a um número ímpar. Ou talvez até mesmo devido ao fator social, que afirma que estar acompanhado de alguém em longos trajetos é melhor do que estar sozinho, pois facilita ter com quem conversar ao enfrentar longos quilômetros de estrada. No entanto, mesmo que a última hipótese se aproxime da verdade, o fato é que viajar em dupla ao invés de dirigir sozinho em um caminhão tem um motivo muito mais sombrio, e vocês vão se surpreender ao entenderem qual é. Vicente e Bernardino tinham saído do seu ponto de partida há cerca de 5 horas, e como era uma viagem de 2 dias, eles decidiram estacionar em uma parada para descansarem um pouco e usarem o banheiro. O lugar era tranquilo e eles ficaram ali por 40 minutos. Nesse tempo, os dois usaram o banheiro, fizeram um lanche e aproveitaram os minutos restantes para estirar as pernas e descansarem um pouco antes de voltarem à estrada. Enquanto estavam sentados relaxando, Vicente perguntou a Bernardino como estavam as coisas agora que ele não estava mais com sua ex-mulher. Ele queria saber se o amigo estava bem. Assim que perguntou, ele percebeu que as coisas ainda estavam mal resolvidas, pois Bernardino respondeu que o término do relacionamento tinha acontecido devido a uma traição de sua ex-esposa e que ele ainda não tinha se recuperado totalmente de tudo. Bernardino disse: "É muito doloroso, meu amigo. Eu a amava de verdade, mas percebi que o sentimento só partia de mim. Eu ainda estou tentando superar tudo isso, mas devo dizer que o seu convite veio em boa hora. Eu precisava mesmo sair de casa e espairecer a cabeça, e esse trabalho envolvendo viagem veio em boa hora." Vicente se sentiu aliviado em poder ajudar o amigo. O tempo de pausa então terminou e os dois amigos voltaram para o caminhão, e dessa vez foi Bernardino quem assumiu o volante. Vicente e ele continuaram a conversar durante um tempo, mas como acontece em qualquer conversa, uma hora os dois pararam de falar e se entregaram aos próprios pensamentos. Já era de noite e o trânsito não estava ruim. Vicente olhava pela janela, imaginando que talvez até chegassem antes do programado no destino, enquanto olhava para o acostamento da estrada. Porém, foi arrancado de seus pensamentos ao perceber que o caminhão estava cada vez mais se afastando do acostamento e indo em direção ao outro lado da rodovia, num movimento desnecessário e perigoso. Em um segundo, Vicente olhou para Bernardino e viu que o seu amigo estava dormindo ao volante e de olhos semiabertos. Vicente rapidamente agarrou o volante e colocou o caminhão de volta na rota correta. Essa ação acordou Bernardino, que de supetão quase virou o volante para o lado errado de novo, mas Vicente conseguiu acalmá-lo, dizendo que estava tudo bem. Embora Vicente estivesse com uma voz tranquila, o seu coração batia rapidamente no peito, assustado com o acidente que poderia ter acontecido. Mas mesmo assim ele mantinha o seu timbre baixo, com uma calma resultante de longos anos na estrada em que tinha aprendido a sempre demonstrar tranquilidade, até mesmo nos momentos mais alarmantes. Quando Bernardino despertou por completo, ele ficou envergonhado do que tinha feito e murmurou um pedido de desculpas, mas Vicente apenas disse para ele esquecer aquilo e que nenhum acidente tinha acontecido, então não havia motivo para lamentos. Essa ocasião constatou o real motivo de os caminhoneiros viajarem em duplas. Às vezes um precisa acordar o outro, que dorme até mesmo de olhos abertos quando o cansaço é enorme. E imaginem o terror que é isso quando se está a bordo de um verdadeiro monstro composto de toneladas de metal que a qualquer descuido pode capotar e colocar tudo a perder. Pois bem, continuando a história, mesmo que aquele momento tivesse sido assustador, o pior ainda estava por vir. Algo tão bizarro que ficaria gravado para sempre tanto na mente de Vicente quanto de Bernardino. Os dois amigos já estavam há horas na estrada, e como já estava quase na hora de Vicente assumir o volante de novo, ele decidiu cochilar antes de voltar ao comando. Conversando com Bernardino,
Ele perguntou ao amigo se ele concordava com aquilo e Bernardino respondeu que sim, que ele podia cochilar sossegado. Percebendo que o seu amigo estava levemente em dúvida se dormia ou não, Bernardino completou dizendo que não iria mais cair no sono e mostrou a Vicente que tinha tomado um comprimido, o chamado rebite, para se manter acordado. Vicente não concordava com aquilo e nem recorria a nenhum método entorpecente que o mantivesse acordado, pois sabia que eram muito viciantes, mas não conseguiu evitar que o amigo fizesse. Afinal, Bernardino já tinha tomado o comprimido. Mesmo preocupado, o cansaço falou mais alto, pois ele já estava trabalhando há 15 dias sem folga. Sendo assim, Vicente fechou os olhos e quase instantaneamente caiu no sono. Pareceu que só tinha se passado 1 minuto, mas quando Vicente acordou, percebeu que já tinha passado 1 hora. Ele despertou com Bernardino chamando. A voz de seu amigo estava ligeiramente trêmula. Quando olhou para Bernardino, Vicente percebeu que o amigo estava pálido e com os olhos vidrados fitando a estrada. Bernardino dizia: "Vicente, ei Vicente, eu vi uma coisa no acostamento. Vicente, tá me ouvindo?" Vicente, meio dormindo e meio acordado, perguntou a Bernardino do que ele estava falando e Bernardino seguiu falando. "Vi uma mulher de branco no acostamento pedindo carona." Vicente então esfregou os olhos e respondeu dizendo: "E o que é que tem, Bernardino? Às vezes a gente vê mesmo alguém pedindo carona, mas você sabe que a gente não pode parar, pode ser perigoso, pode ser alguém mal intencionado que tenta roubar a carga." Bernardino então respondeu: "Disso eu sei, meu amigo, mas o problema é que eu vi a mesma mulher pela 3ª vez." Um silêncio se seguiu e Vicente pensou por alguns instantes antes de dizer: "Acho que já está na hora de eu voltar à direção." Vicente voltou à direção e já estava um pouco irritado com Bernardino, mesmo sem querer. Ele não concordava com os comprimidos e imaginava que era por causa deles que Bernardino devia ter alucinado. Ele também estava irritado, pois sabia que não poderia confiar de novo em Bernardino, pois ele já tinha dado 2 sinais de que não conseguia comandar aquele caminhão, e Vicente tinha que prezar pela carga, e mais importante do que isso, pela própria vida. Bernardino percebeu a tensão no ar e a viagem se dificultou, pois um evitou falar com o outro por horas. Mas logo Vicente percebeu que talvez Bernardino não tivesse alucinado horas antes. Isso porque, ao ligar o rádio para evitar aquele silêncio incômodo, a estação de rádio começou a emitir apenas chiados, e mesmo que Vicente tentasse mudar a frequência, nenhuma música tocava. Tentando ajudar, Bernardino disse: "Em alguns pontos da estrada o sinal fica ruim mesmo." Mas Vicente rebateu, dizendo: "Eu sei exatamente os pontos dessa estrada em que o rádio não pega. Eu viajo sempre e conheço essas estradas melhor do que você." Vicente então desligou o rádio. Bernardino, percebendo que Vicente não estava para a conversa, se desculpou e se calou de novo. Mas Vicente suspirou e pediu desculpas também. Ele explicou para o amigo que estava trabalhando sem folgas e que tudo o que precisava era descansar um pouco. Com isso, os dois desistiram de ficar em silêncio e voltaram a conversar. Afinal, já não tinham nem rádio e não fazia sentido ficar sem conversar apenas por birra. Enquanto conversavam, porém, algo chamou a atenção, dessa vez de Vicente. Ele olhou para o canto da estrada e viu uma mulher de branco pedindo carona. A figura da mulher, no entanto, era muito bizarra, e mesmo passando por ela em alta velocidade, foi possível ver seus olhos brancos e um meio sorriso de dar frio na espinha. Vicente nem mesmo soube o que dizer após ver essa figura, mas logo o ambiente da cabine foi preenchido com um som ensurdecedor vindo do rádio. Era um som alto e parecia um grito. Ele durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para doer os tímpanos dos 2 amigos. Bernardino tentou desligar o rádio, mas o aparelho se recusava a obedecer. Por fim, o rádio se desligou sozinho. Os dois estavam apavorados, se entreolharam e perceberam um no outro a expressão de medo. Mas antes de falarem qualquer coisa novamente, o rádio se ligou sozinho. Mas diferentemente do que tinham ouvido antes, dessa vez uma voz foi emitida dali, dizendo: "Estão se aproximando. Eles vêm, mas vocês não podem encará-los. Estão se aproximando. Não olhem para os seus rostos." O rádio então se desligou novamente
e o som de muitas vozes começou a ressoar na estrada. Parecia que muitas vozes se uniam em um único canto, cantavam em uníssono, mas era claro que não eram vozes deste mundo. Vicente estava apavorado e quase deu um pulo quando sentiu um aperto em seu braço, mas quando ele olhou para o lado, viu que era Bernardino que o estava segurando. Ele disse: "Vicente, é melhor estacionar. Seja lá o que for, vamos nos esconder e deixar que isso passe antes de continuarmos a viagem." Vicente não sabia o que pensar, mas mesmo assim ele fez o que o amigo pediu. Ele estacionou o caminhão e os dois rapidamente saíram, indo se abrigar atrás de algumas árvores no canto da estrada. Enquanto corriam, eles ainda puderam ver ao longe um clarão vindo na direção deles. Era como se fossem várias velas e lampiões acesos. Embora houvesse sim a curiosidade, os dois resistiram à tentação e se esconderam. Então, enquanto estavam ali no meio do mato, o ressoar das vozes foi ficando cada vez mais alto, e cada vez mais ficava claro que aquelas não eram vozes do mundo que conhecemos. Foi com pavor que Vicente e Bernardino ouviram aqueles seres passarem por eles, e mesmo que estivessem escondidos e que as árvores bloqueassem a visão dos dois, eles ainda puderam ver que os diversos pés que estavam passando por ali, caminhando devagar, não eram humanos. Com aparência desencarnada, eles caminhavam lentamente e eram iluminados pelas próprias velas e lamparinas que clareavam o caminho. O próprio clima reagiu àquilo, e o tempo ameno deu lugar a um frio extremo. Os dois amigos tremiam de bater o queixo e não sabiam se era pela visão aterradora que evitavam ou se pelo clima, talvez pelos dois. Após minutos que pareceram horas, finalmente as vozes foram ficando mais distantes. O que quer que fossem aqueles seres foram se afastando e com o seu afastamento tudo foi voltando ao normal. Não só o clima, como também os animais do mato foram voltando a aparecer. O silêncio foi dando lugar aos sons típicos do matagal e só então os amigos perceberam que até mesmo os pássaros da floresta tinham parado de cantar enquanto aqueles seres passavam por aquela parte da estrada. Com tudo normalizado, Vicente e Bernardino enfim saíram do esconderijo, deram uma rápida olhada para os dois lados da rodovia e, quando não viram nada de estranho, voltaram ao caminhão. Bernardino voltou à direção e disse a Vicente que ele completaria o trajeto. Faltava pouco mais de 4 horas para chegarem ao destino final e ele confirmou que não tomaria mais nenhum comprimido. Para deixar ainda mais claro, ele entregou a cartela a Vicente e pediu ao amigo que jogasse aquilo fora. Para Vicente, depois de tudo aquilo, os comprimidos se tornaram um problema pequeno em comparação à situação assustadora que tinha vivido. Mas mesmo assim ele pegou a cartela de comprimidos e disse que jogaria no lixo. Apenas quando faltava 1 hora para chegarem ao destino final, foi que Bernardino quebrou o silêncio, dizendo: "A procissão das almas." Vicente, confuso, perguntou: "O que é a procissão das almas?" Bernardino então disse ao amigo que havia uma lenda que contava que uma procissão, que não era deste mundo, passava em alguns pontos da rodovia e que nenhum humano era autorizado a olhar, pois se o fizesse haveria terríveis consequências. Bernardino explicou que cada pessoa contava uma lenda diferente, mas que a parte de evitar olhar diretamente para os rostos da procissão se mantinha em todas as histórias. Por fim, Vicente perguntou como o amigo sabia de tudo aquilo e Bernardino disse: "Minha avó me contava essa lenda. Ela já faleceu há muitos anos, mas ela ainda assim nos salvou de um destino terrível, Vicente. Isso porque a voz que saiu do rádio era a voz dela." Vicente e Bernardino concluíram a viagem. Quando chegaram ao destino final, o homem que recebeu as entregas perguntou se estava tudo bem, pois eles estavam estranhos. Mas eles apenas pediram um copo de água, beberam e disseram que era só cansaço. Depois daquele dia, Vicente exigiu suas tão merecidas férias e, enquanto estava descansando, decidiu que ao término de seu período de descanso, iria mudar de profissão. Ele iria voltar a trabalhar como pintor, que era algo que sempre quis fazer. Já Bernardino conseguiu um emprego como professor em uma escola, que era a profissão que tinha antes, e voltou à rotina. E até mesmo conheceu uma mulher e ficou muito feliz ao seu lado. Vicente e Bernardino continuaram amigos pelo resto da vida, e mesmo que muitas vezes se encontrassem e passassem um tempo juntos, sempre mantiveram essa história apenas entre os dois e raramente tocavam nesse assunto.
tinham sobrevivido e encaravam aquilo como uma segunda chance, a qual aproveitaram muito bem. Quando Francisca terminou de contar a história, ela olhou para os lados e viu que alguns adultos estavam abraçando os próprios corpos e as crianças já tinham corrido para mais perto umas das outras. Francisca sorriu e disse: "Mas é só uma história, é claro." Alguns respiravam aliviados, enquanto outros ainda se mantinham assustados, mas tentavam tirar a história da cabeça enquanto ajudavam a apagar a fogueira. Quando tudo já estava arrumado, a família entrou para casa, pois o dia seguinte seria de trabalho e todos precisavam descansar. E quando todos estavam já dentro de casa, a noite voltou à sua completa escuridão quando a última labareda da fogueira se esmiuçou e a apagou. E o silêncio predominou, sendo cortado apenas por um som ao longe que, se fosse ouvido por alguém da família, certamente lhe causaria arrepios, pois era o som de várias vozes unidas em um único canto, um som de procissão. O que você achou da história de Francisca? Você já ouviu histórias desse tipo? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.